Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Guarulhos Debate. Nós estamos aqui na TV Guarulhos recebendo hoje o Alemão do Transporte, presidente da Copertrans Guaru, e o professor Hélio Sena e a professora Eliane Avando, respectivamente da Faculdade Torricelli e do Colégio Torricelli. Estou aqui, eu, Valdir Carleto, substituindo, eventualmente, hoje aqui, excepcionalmente, substituindo o Geraldo Júnior, que é o apresentador do programa, e agradeço o convite da direção da TV Guarulhos para estar aqui nessa apresentação. Tá? Vou fazer o possível aqui para substituir à altura e com assuntos que sejam interessantes para o público telespectador. Tá? Uma boa noite e obrigado por acompanhar esta transmissão. Tá? Vamos começar pela educação, apresentando aqui o professor Hélio Sena, né? Boa noite. Um nome que ontem foi muito falado, sobre o nome Sena, né? Sugestivo, né? Com a inauguração da estátua em homenagem ao grande piloto, ao inesquecível e imortal piloto brasileiro Ayrton Senna da Silva. E o senhor está coordenando a área de administração e de ciências contábeis da Faculdade Torricelli, né? Antes de vir para Guarulhos, qual é a sua atuação na área da educação? Se você puder falar. Vamos contar um pouquinho. Boa noite a todos. Primeiramente, dizer que estamos muito felizes de estar aqui. E é uma honra para a gente estar na TV Guarulhos. E agradeço a oportunidade de estar representando, juntamente com minha colega, o Grupo Torricelli, que é um grupo tradicional de mais de 25 anos na cidade. A minha história, ela começa no Rio, né? Fazendo faculdade de administração de empresas, trabalhando na área de informática, de processos, e vindo para São Paulo, então, decidi fazer o mestrado, me animei pela área da educação, me entusiasmei pelo ensino, acho que acaba sendo um vírus que contamina a gente, né? A questão da educação, né, Eliane? Um bom vírus. É um vírus, e aí fazendo mestrado, me entusiasmei e acabei migrando de corpo e alma para a área da educação e trabalhando sempre como professor e também como coordenador de curso. Até que um belo dia o Dr. Paulo Cesso, que é um tremendo de um empreendedor, né? Uma pessoa que ousado, e no Brasil de hoje ser ousado é bem arriscado, mas enfim, e ele então empreendeu esse projeto novo e nos convidou, a mim e outro colega, o Cosmo, para estarmos dirigindo os cursos de administração e contábeis, eu e o professor Cosmo, os cursos de engenharia mecatrônica e de produção. Muito bem. A Eliane Avando, professora, é a coordenadora pedagógica do Colégio Torricelli. Isso. Muito bem-vinda. Muito Conta um obrigada. pouquinho também da sua experiência, por favor. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, eu estou na educação acho que desde que eu nasci, porque a gente entra na escola e nunca mais eu saí, né? Então, eu fui professora de educação básica, também trabalhei na rede pública de Guarulhos, em várias escolas da rede particular. Em 2008, ingressei na coordenação pedagógica e aí também não saí mais. Trabalhei como assessora pedagógica também. Enfim, a educação esteve na minha vida todo esse tempo. No começo desse ano, tive o prazer de conhecer a Shirley, a Lígia, o Dr. Paulo, que me convidaram para trabalhar no Colégio Torricelli. E estou lá muito feliz, né? Um trabalho muito gratificante, um ambiente muito bom e lutando pela educação, né? Que eu acho que é isso que o professor disse. A gente quando pega esse vírus não tem jeito, mas é um vírus positivo. Eu estou muito feliz em poder estar nessa área. A educação é a base de tudo e a esperança de um Brasil melhor reside exatamente na educação, né? Torcemos para que as crianças gostem da escola, que a escola consiga motivar as crianças para gostar das aulas, né? A escola tem que se reinventar, Sim, porque certeza. a escola tradicional, com toda essa tecnologia que as crianças têm à disposição Sim. hoje, as crianças e principalmente os jovens, os jovens, os adolescentes, né? Então, a escola precisa continuamente se modernizar para poder atender a expectativa dos jovens, para que eles gostem de estudar, né? Isso mesmo. Tá muito bem. E aqui agora o Nilson Santos Borges, que quase ninguém conhece esse nome, mas todo mundo conhece o Alemão do Transporte, o presidente da Copertrans Guaru. Vou começar dizendo o seguinte, Alemão, o que vem a ser
Coopertrans Guaru. Explica para o telespectador que não sabe, por favor. Boa noite, Valdir. Boa noite, professor Hélio, professora Eliane. Mais um prazer estar aqui. Agradecer aí ao Fernando, a direção do Guarulhos Debate, pelo convite. Já, salvo engano, é a terceira oportunidade que estou aqui presente. Valdir, a Coopertrans Guaru é uma cooperativa de transporte dos permissionários do sistema alimentador da cidade de Guarulhos. Na verdade, nós éramos os pirueiros, ex-pirueiros, e aí as coisas se modernizam, né, como já foi falado aqui, evolui. O sistema passou por um processo licitatório em 2010, na implantação do até então bilhete único, e aí houve um processo licitatório na qual foi licitado o sistema para concessionários, que são as empresas de ônibus, e nós viramos sistema alimentador, que são os micro-ônibus que a gente opera na periferia da cidade, né, atendendo dos bairros para os terminais, né, transportando os passageiros ali dos bairros para os terminais e dos terminais para o centro, que transportam são os concessionários, os ônibus. Uma coisa interessante de frisar é que há uma diferença substancial entre uma cooperativa e uma empresa de ônibus. Você pode explicar para o telespectador que não tenha essa noção? Com certeza, Valdir. De fato existe, né? O sistema por cooperativa, né? Os cooperados, eles são pessoas físicas, individuais, na qual cada um tem uma permissão que foi licitada e eles ganharam essa permissão, consequentemente, dono de um micro-ônibus, né? Então, eles adquiriram esse micro-ônibus, então eles fazem a operação, operam um turno e o outro turno eles geram emprego aí, contratando mais uma mão de obra. Então, o cooperado, o permissionário autônomo, ele é o dono do próprio negócio, né? Ao contrário do concessionário, que é a empresa de ônibus, que é um ou talvez dois donos e tem toda uma frota. Logicamente que também gera emprego, né? Mas são modalidades diferentes, né? Então, sempre que, por exemplo, há uma possível ou uma possibilidade de greve da concessão, nós, permissionários, não fazemos greve, porque nós somos o dono do nosso próprio negócio, né? Então, consequentemente, não dá para parar, não dá para fazer greve, né? Então, de uma certa forma, para o poder público, né, eu vejo que é bom ter essa diversidade, né? Nós, permissionários, o concessionário, né? Também existe o sistema também na cidade, que são os táxis, né? Que também é composto por pessoas físicas individuais, né? Também são organizados em cooperativas. E a figura da cooperativa, Valdir, ela é importante na operação do sistema, porque como o sistema ele é totalmente individualizado, a gente sabe da dificuldade que é você fazer a manutenção do micro-ônibus, você fazer o abastecimento, enfim. A gente opera como empresa. Somos individuais, mas a gente opera como empresa. Então, todos esses permissionários, né, se concentram dentro de uma cooperativa para que a gente consiga fazer a manutenção, a limpeza, né, troca de pneus, enfim, o abastecimento, todo no horário que os veículos estão, que a gente chama já entre pico ou quando eles param de operar à noite. Então, a cooperativa, a figura dela é isso, dar o suporte para os cooperados operar o sistema. Substancialmente, uma cooperativa, ela pertence a todos os seus cooperados. Cada cooperado tem uma cota e tem o mesmo direito de voto, o mesmo poder de voto que qualquer outro cooperado, diferentemente das empresas que têm donos, às vezes são grupos, às vezes são muitos sócios, mas tem donos. As cooperativas não têm dono, o dono da cooperativa são todos os seus cooperados. E o resultado é compartilhado, né? Se der prejuízo é dividido e se der lucro é dividido também. Então, perfeitamente. Eu particularmente sou fã do cooperativismo, né? Cooperativismo de crédito, eu acho que é algo muito positivo para competir um pouco com esse sistema tão, né? Capitalista, né?
pesado, que são os poucos bancos, né? São poucos os bancos, eles fazem o que querem, né? Então, as cooperativas de crédito são uma válvula de escape, principalmente para o pequeno empresário, para o microempreendedor. Né? Verdade. E o cooperativismo, de uma forma geral, também na economia do país, na produção agrícola, por exemplo, Sim. responde por uma boa parte do abastecimento da população das cooperativas agrícolas. Exatamente, tem grandes cooperativas, né, que são produtoras de grãos, de alimentos também, né, a própria Seara, ela é uma cooperativa, Sadia, são cooperativas, né, Cargill, que produz óleo, são todas cooperativas, né, então fazem com que a economia do país aí tenha consistência, né, bastante produtividade também através das cooperativas. Muito bem. Mas vamos lá, vamos falar da educação lá na base, na criança, né? Onde começa tudo. Cada vez se vê mais a importância da participação da família na vida escolar das crianças. Minha esposa se aposentou-se recentemente como professora da rede estadual e a minha filha é diretora de escola municipal, então conheço bem de perto a dificuldade que há quando a família não está presente na vida escolar, né? Como é que a senhora entende a participação da família na vida do estudante, até que ponto que eu considero fundamental, não sei se é, né? E até que ponto que essa ausência interfere no desempenho do aluno. Exatamente. A família tem um papel importantíssimo no desempenho, no desenvolvimento escolar da criança. Do adolescente também, não importa a idade, né? Muitas famílias acreditam, às vezes, que quando a criança cresce, ela não precisa mais participar. E isso não é real. O adolescente precisa desse acompanhamento. Então, nós no Colégio Torricelli, a gente dá uma importância muito grande, faz com que a família participe de todo esse processo. Então, desde os pequenininhos, a educação infantil, que já é natural, né? Os pais participam de forma natural. Quando cresce um pouquinho, a gente chama os pais, a gente envolve os pais nos eventos da escola, porque é fundamental que a criança perceba que é uma parceria, né, que ele está amparado por todos os lados, né? A família é o primeiro grupo social que ela participa, a escola é o segundo, e um abrange o outro, um precisa estar ao lado do outro. Então, é fundamental. Eu, como coordenadora do Fundamental 2 e Ensino Médio, percebo muito isso, né? Que muitas vezes a própria criança, o próprio adolescente não quer tanta participação dos pais. Não precisa, não precisa ir lá, não vai falar nada, eu resolvo, né? E nem sempre é desse jeito. Então a gente precisa ter essa parceria, a gente precisa conversar. Hoje em dia a escola não tem mais o papel de só transmitir conhecimento, conteúdo. Hoje em dia é muito importante que se veja o lado socioemocional da criança, da própria família. Quantas vezes as crianças procuram os parceiros da escola, professores, coordenadores, os próprios funcionários, né, para contar algumas coisas, para conversar sobre algumas coisas. Então é nessa hora que a gente percebe como a parceria é importante. Em qualquer idade, na minha opinião, concordo com você, em qualquer idade. Não adianta a gente achar que é só quando é pequenininho que eu tenho que levar até a porta, que eu tenho que conversar com a professora. É em todas as idades. Muito bem. Vamos falar agora da Faculdade Torricelli. Eu acompanhei de perto o ressurgimento da Faculdade Torricelli aqui na cidade. Fiz uma entrevista muito boa com o professor Paulo Cesso, assim que ele decidiu relançar a Faculdade Torricelli na cidade. Essa faculdade nasceu já há muitos anos. A operação foi vendida para um grupo forte aí, do grupo Anhanguera, e um dos prédios foi colocado à disposição, devolvido para o proprietário, que é o Paulo Cesso, e ele alertou a direção da Anhanguera que a vocação desse prédio era de ser uma nova faculdade. Vocês querem mesmo devolver? Então vão ter um concorrente novo na cidade. Mas ele resolveu voltar para o mercado, não para fazer uma faculdade como qualquer outra. Ele falou, só faz sentido eu voltar para o ensino superior se for para fazer algo diferenciado. Quero fazer uma faculdade de ponta, com uma parceria com
com Google, né, nos Estados Unidos, com professores bastante gabaritados, com ótima formação, para poder oferecer algo realmente fora do tradicional, ainda que custasse um pouco mais caro, mas que seja uma faculdade que ofereça alguns diferenciais. Então, nós estamos aqui com o professor Hélio Sena, coordenador da área de Administração e de Contábeis das Faculdades Torricelli, para explicar um pouco a respeito desses diferenciais. Então, Valdir, é uma oportunidade maravilhosa que você está dando, né? Porque um dos motivos que me fez ir para lá foi quando o professor Paulo apresentou o projeto e eu vi que era algo totalmente diferente de outras faculdades, que até tem campanhas fortes na TV, e onde inclusive já trabalhei, né? Mas quando eu vi lá, eu percebi algo que era realmente inovador. Por exemplo, eu posso começar falando do conceito de salas invertidas. Porque nós somos do tempo, né? Não estou te chamando de velho, nem a mim não. Né? Mas nós somos de um tempo onde a gente sentava numa classe, né? Numa sala de aula, e ouvíamos. Correto? No dia da prova, vinha aquela energia, a gente fazia a prova, entregava e acabou. No conceito de salas invertidas, nós estamos propondo que o aluno seja o construtor da aula. Quer dizer, não é possível que em pleno século XXI, um jovem de 18, 19 anos, né, Liane, que está antenado com esse mundo, não tem algo para dizer, certo? Não tem algo para dizer. Então, nós incentivamos o aluno até com a formatação das carteiras, né? Nossas carteiras, elas são moduladas de uma forma tal que nós fazemos círculos, nada de uma atrás da outra necessariamente, onde o aluno constrói junto com o professor, ele tem voz, ele pode apontar algo. Eu lembro muito bem de um dia que eu estava dando uma aula e uma aluna falou assim: professor Hélio, na minha empresa não é assim, posso contar? Por favor, conte. Então, assim, ela agregou valor ao meu conhecimento também, que eu não sei tudo, né? Pôde explanar a sua opinião, pôde trazer uma informação extremamente saudável para o grupo. Então, o conceito de sala invertida, Valdir, é justamente isso, é fazer o aluno ser ativo no processo. Ele não é mais aquela pessoa passiva, que ouve, para no dia da prova responder e depois esqueceu tudo, né, Liane? É verdade. Que muitas vezes o processo de decoreba era assim, a gente decorava para poder fazer a prova. Nesse contexto da sala invertida, complementando, o aluno tem os recursos de mídia tradicionais, data show já é tradicional em qualquer faculdade, mas temos uma TV, onde o professor pode utilizá-la para passar vídeos, filmes, eu mesmo faço isso. E o aluno também tem, falando de diferenciais, um elemento chamado Chromebook, que nada mais é do que, não podemos chamá-lo de notebook, senão ele fica chateado. O Chromebook é um objeto da Google, onde você não tem hardware, não precisa colocar pendrive, não precisa colocar CD. No momento que o aluno pega na biblioteca, ele tem direito a pegar esse Chromebook, assina um termo de responsabilidade, como se fosse um livro, né? No momento que ele abre, o Wi-Fi da sala entra ali, captura, e ele pode usar aquele Chromebook como instrumento, como um caderno, por exemplo, para digitar, está salvo automaticamente, não tem mais aquela necessidade de salvar como, não tem, já está salvo automaticamente. E ele também pode acessar os vídeos que o professor está pedindo para acessar ali na hora, porque a aula também passeia para essa questão de vídeos, né? E temos uma parceria com a Pearson, né? No qual nós podemos acessar a biblioteca virtual. O aluno não precisa ir na biblioteca pegar um livro, ele pode, se ele quiser, pode até comprar, ele vai gastar 150, 200 reais talvez, mas ele tem acesso a 7.500 títulos da biblioteca Pearson. E as nossas emendas, os nossos programas de ensino, são todas elas fundamentadas nessa biblioteca. O professor não pode, Eliane, citar um livro que não esteja na biblioteca Pearson. Então, as nossas emendas, como nós falamos, todas elas são da Pearson e estão lá na biblioteca virtual. O aluno, no final da aula, devolve, né, o Chromebook. As pessoas estão se matriculando nesse período tiveram direitos a ganhar um Chromebook da empresa, eles ganharão um Chromebook como pacote promocional. E falando um pouquinho mais dos diferenciais, nós temos parceria com a MUST, que é a Miami University. Isso significa dizer que a nossa matriz
emparelha com a matriz da MUST dos Estados Unidos, de modo que o aluno pode fazer uma disciplina da MUST e abater uma disciplina nossa aqui. Mas eu não tenho dinheiro para ir lá, não tem problema, porque o curso é totalmente em AD. Não sei falar inglês, não tem problema, porque a MUST disponibiliza em 3 línguas, inglês, espanhol e língua portuguesa. O aluno então pode, Valdir, colocar isso no currículo, dizer que fez uma disciplina pela MUST, e com isso ele está fazendo nós estamos abonando, né, abatendo uma disciplina que ele faria aqui com a gente, né. Nós também temos parceria com a Carnegie, que é um curso de inglês, no qual o aluno pode fazer um curso de inglês pela Carnegie usando inteligência artificial. A Carnegie vai lá, faz uma série de perguntas, um robô faz uma série de perguntas, são mais de 90 perguntas, quase 100 perguntas para ele. O aluno responde do jeito que ele souber, do jeito que ele puder, e o sistema é inteligente o suficiente para dar para aquele aluno o curso que ele precisa para a necessidade dele. Isso significa dizer, se nós 4 formos fazer o mesmo curso, cada um de nós vai receber um pacote diferenciado, porque o sistema é inteligência artificial. O sistema interpreta a nossa necessidade, a nossa carência, enfim, né? E isso é um diferencial também que nós estamos oferecendo aos nossos alunos. Nós também podemos falar que nós temos um nivelamento, o nivelamento da Saraiva também promovido, porque o aluno, nós sabemos, né, Valdir, que muitas vezes vem de condições, pararam de estudar algum tempo, ou que mesmo que tenham acabado o ensino médio, vem de uma base muito fraca em termos de matemática e língua portuguesa. Então, nós oferecemos ao aluno a oportunidade de fazer um nivelamento. Esse nivelamento pressupõe o quê? Que nós queremos que ele tenha um nível de matemática e língua portuguesa e conhecimentos gerais aqui, e nós identificamos que ele está nesse nível. Então, a ideia é, o jogo só começa se ele chegar aqui. Então, o nivelamento é justamente para, o próprio nome está dizendo, nivelar. Está nivelado, agora nós podemos começar a brincadeira. Porque você sabe muito bem que tanto em engenharia como em administração e contábeis, a carga de matemática é muito grande. E eu finalizo nessa primeira parte falando também dos nossos projetos integradores. Você já deve ter tido a experiência o professor Paulo já deve ter comentado, que os nossos 4 cursos, engenharia mecatrônica, produção, ADM e contábeis, nós fazemos os chamados projetos integrados, ou seja, os 4 cursos trabalham em conjunto, cada aluno olhando sobre a sua ótica. Logicamente, o aluno de ADM contábeis não quer saber de placa, voltagem, o tecnicismo próprio da engenharia. Por outro lado, o aluno que é da engenharia não quer saber sobre payback, custos, orçamento, mas cada um está olhando sobre a sua ótica e trabalhando em conjunto, de modo que esse projeto integrador, nós fizemos um sobre energia solar, energia eólica, o projeto Lixo Zero, junto com a prefeitura, cada um está fazendo, olhando sobre a sua ótica e construindo o projeto em comum. E isso é bacana porque no final de cada semestre o aluno tem que gerar um artigo científico em cima do projeto. É claro, você vai falar, mas o aluno não tem condições de fazer um artigo científico bom logo de cara. Eu sei disso, nós sabemos disso. Mas a ideia é que cada semestre que passar, ele vai melhorando nesse grau de construção do artigo científico, de modo que no 8º semestre, no TCC, ele estará bem apto a fazer um belo trabalho de TCC. Esse artigo científico, ficando de boa qualidade, nós garantimos que entrará na nossa revista acadêmica, que o professor Afonso ele já está implementando uma revista acadêmica interna, do qual os melhores artigos farão parte dessa revista. No final do curso, o aluno de ADM Contábeis terá feito, então, 8 projetos integrados e 8 artigos científicos. E o pessoal da engenharia, 10 projetos e 10 artigos, porque são 5 anos, né? E é isso, Valdir. E o bacana é que ele também pode colocar isso no currículo, né? Que tem um artigo publicado, faz uma entrevista, eu não tive essa oportunidade, mas eles estão tendo, chega diante do entrevistador, o entrevistador vai olhar o currículo, você tem um artigo científico publicado? Tenho. Você tem como provar? Tem. Tira a revista do bolso, só poderia abrir aí na página 25, tem um artigo meu. Então, Valdir, é um projeto muito bacana, eu acho que eu nem falei nem tudo, acho que o professor Paulo falaria com muito mais, com mais detalhes, mas isso é uma coisa que envolve os 4 cursos e estamos aí fazendo esse trabalho bem bacana. Muito bem. Alemão, assunto da semana, o passe livre estudantil.
né? É verdade. Parece que vai atingir um número relativamente pequeno dos estudantes da cidade, mas foi uma promessa de campanha do prefeito Guti, na campanha eleitoral. Ele prometeu o passe livre, era uma bandeira que ele defendia quando era vereador de oposição, e agora foi para a Câmara e aprovado aí o projeto de lei que implanta o passe livre estudantil. Qual a sua opinião a respeito do que foi aprovado? Valdir, por sinal foi uma sessão muito demorada, né? Houve bastante discussão, né? Os vereadores ali da oposição tentaram ali obstruir. Tentaram não, na verdade obstruíram várias vezes, né? Mas enfim, Valdir, a realidade é o seguinte, é uma promessa de campanha do prefeito Guti. Da forma que foi aprovada o projeto, que quando você fala passe livre, dá um entendimento que você abre geral, né? Passe livre, e esse é a palavra, o entendimento é esse mesmo, é passe livre para todo mundo. Porém, da forma que foi aprovada, no meu entendimento, foi a forma correta, né? Da forma que o prefeito colocou, porque é o seguinte, quando você fala de dar gratuidade, né, em qualquer que seja, a gente sabe que não existe nada de graça. Não existe almoço grátis, não. Se você dizer, né? Tudo tem custo, né? Então, a quantidade de estudantes da cidade, eu não sei te dizer o número, porém, a gente sabe que a prefeitura, ela tem a responsabilidade, esse é o meu entendimento, sobre os alunos da rede municipal. É o meu entendimento. Tá? Quando você fala de escola estadual, no meu entendimento, é responsabilidade do governo do estado. É o governo do estado que tem que pagar essa conta. Então, o formato que foi aprovado, ele vai atingir algo em torno de 4.980, alguma coisa assim, alunos, que são os alunos da rede municipal. E alguns da rede estadual que tem uma renda per capita de até um salário mínimo e meio. Né? Por que isso? Por que essa limitação? Porque é a prefeitura que vai bancar essa conta, que vai arcar com esse custo. Como eu falei, não existe nada de graça. Hoje, para operar o sistema de transporte da cidade, tem custo, né? Seja os permissionários, seja os concessionários. Já temos aí algumas gratuidades na cidade, que é os idosos, né, que pela lei federal é 65 anos, mas na implantação do bilhete único foi aprovado para 60 anos de idade, os idosos, eles andarem gratuitamente aqui na cidade. Nós temos também o pessoal que tem acessibilidade, que eles têm direito também a não pagar a tarifa e levar o acompanhante que o acompanha ali, né? Também gratuito. E tem o bilhete único que dá o período de 2 horas para qualquer cidadão da cidade, munícipe, ele utilizar por 2 horas pagando uma única tarifa. E isso impacta no custo também, né? Então, o prefeito Guti, ele teve a responsabilidade de colocar o projeto, que foi uma promessa de campanha, mas colocando um projeto, e também os vereadores que assim o aprovaram, tiveram a responsabilidade de aprovar dentro de uma limitação de um custo que a prefeitura possa arcar. Tá? Então, realmente foi bastante debatido, houve a tentativa da oposição de tentar com que não fosse aprovado, porque o entendimento, o pessoal da faculdade tem que ter direito, o pessoal que vai para os finais de semana, enfim, esse seria o entendimento, seria o melhor dos mundos, que todo esses alunos tivessem. Só que a prefeitura não tem condição de bancar esse custo. E aí, alguém tem que pagar a conta. A tarifa já é alta, né? Se a gente for analisar, R$ 4,94 no Vale Transporte é uma tarifa cara. Se você aplica isso para todos os estudantes, essa tarifa ela teria que bater aí mais de R$ 6,00. E aí inviabilizaria os passageiros que hoje pagam R$ 4,94 ou que pagam R$ 4,70 no dinheiro,
não teria condição de pagar R$ 6,00 uma tarifa para bancar esse custo do passe livre. Então, de fato, o prefeito foi bastante responsável e os vereadores que aprovaram da forma que foi aprovado também tiveram bastante responsabilidade, porque depois tem o custo que talvez o próprio poder público não pudesse pagar. Os alunos da rede privada de ensino também não terão direito ao passe livre. Não. Uma lógica de que se a família consegue pagar a mensalidade da faculdade, Perfeitamente. presume-se que também tenha condições de pagar a tarifa do transporte, né? Exatamente. Olha, bom, uma coisa que eu observo na cidade, andando pelas ruas, a gente vê. Eu, sinceramente, acho que o tema acessibilidade é uma piada, considerando o relevo das cidades brasileiras. Vamos tomar, por exemplo, Guarulhos. Como fazer com que as calçadas sejam acessíveis a quem utiliza uma cadeira de rodas, por exemplo, né? Se as ruas são de aclives e declives, né? Como fazer com que as entradas sejam planas se a rua tem aclive e declive? Então, eu particularmente entendo que essa obrigatoriedade das empresas de ônibus terem aquele sistema de carregar o cadeirante, né, que levanta elevador, a cadeira, né? Aquele elevador, o espaço pré-determinado para a cadeira de rodas, etc. Eu acho que é uma falácia porque o cadeirante não consegue chegar no ponto do ônibus. Então, eu gostaria que você me desse uma resposta, não sei se existe essa estatística, qual é o percentual, o número de passageiros com esse tipo de necessidade especial que utiliza o transporte público. É relevante o suficiente para que o espaço que é ocupado dentro de cada coletivo para essa reserva, né, caberiam mais passageiros, até que ponto que é razoável que aconteça isso? No meu entendimento, seria muito mais razoável que houvesse um transporte alternativo que o serviço público fornecesse para buscar o passageiro na sua residência, porque olhando as calçadas, eu já estava numa travessa da Avenida Timóteo Penteado, conversei com uma senhora que estava descendo com dificuldade de um degrau para o outro na calçada, né? Região central da cidade. Então, que dirá da periferia, né? E como exigir que o morador faça a calçada que seja acessível se a rua dele é assim? No né? centro, então, existe uma estatística de quantos são os cadeirantes que utilizam o transporte público, Alemão? Eu não tenho esse número para te passar, Valdir, da quantidade de cadeirantes da cidade. A gente sabe que existe, né? Nós tivemos até a vereadora, nós tivemos 2 vereadores na Câmara, que foi a Silvana Mesquita, né? E o Pezão, que são cadeirantes, né? Mas, assim, eu não sei te precisar... Eventualmente tem aquele outro rapaz... Temos o Firmino não, o que foi candidato do PSDB, se eu não me engano. Né? Me fugiu agora o nome dele. Mas, enfim, acho que ele chegou a assumir uma vez ou outra como suplente, né? Exato. A partir de 2014, uma lei federal obrigou todo o sistema de transporte a ter a rampa da acessibilidade para o cadeirante, né? Nos ônibus, micro-ônibus, enfim. É um direito, eles precisam, né, ter a inclusão social, né, juntamente com a sociedade, é o que você falou. Mas se torna aí meramente quase impossível o nosso município eles conseguirem ter por conta do formato que são as ruas, né? Subida, descida. Inclusive, nós tivemos já caso de acidente, né, com o cadeirante na hora de desembarcar, por conta do ônibus. Ele está, né, na reta e a rua assim. Então, a rampa, ela não consegue acompanhar, ela fica reta. E o cadeirante, na hora de descer, ele acabou escapando, enfim, foi um acidente causado pelo próprio cadeirante ali, porque a gente também não pode nem pôr a mão. Os motoristas, eles não podem nem pegar na cadeira para ajudar. Não podem pegar. Ele que tem todo o sistema, ele é automático, o motorista ele aciona o comando para a rampa subir, chega no nível para o cadeirante
fica na prancha, e aí ele mesmo sozinho, né? Ou alguém que esteja o acompanhando o ajuda. E ali ele fecha, põe o cinto certinho, desce e depois solta para poder ir embora para a rua ou para onde o destino que ele queira. Mas nós já tivemos problema com acidente por conta das ruas, né? E, de fato, eu penso igual a você, que deveria ter algo específico para eles. De fato, o poder público poderia fazer um levantamento da onde está concentrada essa população, essas pessoas, e destinar um modal de transporte específico para eles. Eu acho que sinceramente entendo que ficaria mais barato e mais levando prático. em conta a quantidade de passageiros que deixa de utilizar o transporte por causa daquele espaço, ficaria mais barato e razoável, porque aí se daria realmente uma condição de mobilidade para quem tem necessidade especial. Horário de pico, por exemplo, eles têm muita dificuldade, porque o ônibus enche. Por mais que eles tenham o espaço deles reservado, o passageiro que está lá dentro está utilizando aquele espaço. E aí ele está no ponto, o motorista para, por exemplo, mas está lotado. Aí você vai desembarcar todas aquelas pessoas que estão dentro, né, em pé, fala, não, aqui é o espaço dele, de fato é o direito, é o espaço dele. Mas aí, resumindo, o motorista acaba tendo que ir, passar, porque não vai conseguir acomodá-lo dentro do veículo. E isso gera insatisfação, gera transtorno, ele se sente no direito de denunciar, enfim. Então eu acho que o poder público poderia aí, criar aí, né, um cadastro, ver de fato aonde estão esses passageiros e criar um tipo de transporte específico para o atendimento deles, né? A meu ver, o legislador buscou dar resposta para um clamor. É o Toninho Silvan. Toninho Messias. Toninho Messias. Era Toninho Messias, lembramos. O suplente vereador que verdade. assumiu em algum momento aí. É isso Ele mesmo. tem alguma função nessa área na atual gestão, né? Exatamente. Dentro da Secretaria de Direitos Humanos, que é comandada pelo Lamé. Exatamente. Mas eu estava dizendo que eu acho que o legislador buscou dar uma resposta para um clamor popular, né? Mas a mim parece que foi uma atitude mais demagógica do que prática, porque no dia a dia eu uso transporte coletivo de vez em quando e muito raramente vejo essa utilização, né? É verdade. Vamos voltar a falar de educação com a professora Eliane, para saber de que forma o Colégio Toconcelli dribla essa necessidade de modernizar a forma de ensinar para que as crianças e os adolescentes mantenham o interesse pelo estudo. Certo. Vou até complementar a fala do meu colega, quando ele começou a falar da metodologia ativa, da sala invertida, dos espaços, né, que a faculdade utiliza. Todos esses espaços também são utilizados pelos alunos do colégio. Então, nós temos, sim, a questão do protagonismo do aluno, ou seja, ele participa da sua aprendizagem de forma ativa. Então, a metodologia ativa é quando eu faço uma aula com uma sala invertida, com uma atividade diferenciada, onde o aluno expõe o que ele pensa, coloca suas ideias. Inclusive, tudo isso está dentro da Base Nacional Comum Curricular, né? O nosso aluno precisa desenvolver habilidades e competências e é através dessas metodologias ativas que a gente consegue proporcionar tudo isso para ele. E é claro que isso traz o quê? Muito mais interesse do nosso aluno. O aluno não vai mais para a escola para sentar e ouvir o professor. Ele quer participar, ele quer sugerir, ele quer ter voz, né? E o professor, o educador que não estiver preparado para isso, precisa se preparar, né? Precisa se modernizar. A tecnologia está aí, nós, né? E de novo, como você disse, não estou chamando ninguém de velho, né? Mas nós aprendemos a usar o computador, o celular mesmo, depois de já estarmos na profissão, né? Quantas coisas eu aprendi com os meus filhos, com os meus alunos, nessa questão da tecnologia. Então, hoje a escola é assim, a escola precisa apresentar
como o professor disse, nós temos o coworking, que é um espaço que os alunos do ensino médio utilizaram esse ano para reuniões, para desenvolver projetos. Nós temos uma disciplina dentro do colégio que é o empreendedorismo tecnológico. Um espaço maker, onde o aluno coloca assim a mão na massa, ele faz, ele desenvolve o projeto, e isso estimula muito, né? E, volto a dizer, em todas as idades, né? Já foi-se o tempo em que usar o computador, usar o celular, era só olhar na tela. Hoje não, ele faz programação, ele cria jogos, ele faz toda essa tecnologia a seu favor. E o colégio proporciona tudo isso. Então, de novo, os professores, os coordenadores, todo o pessoal envolvido, né, nessa modernidade, tem que estar ali atento a isso, porque senão a gente não acompanha, né? Quantas vezes a gente pega alguns vídeos e vê crianças de 2 aninhos manuseando um celular como se fosse, né? E aí, para ela aprender todos os recursos dessa ferramenta, é um pulo. Então, o colégio proporciona isso nas aulas, nas atividades extras, nas aulas com utilização de metodologias ativas, né? Então, é muito importante isso. Tá, o número de alunos da educação à distância no ensino superior, segundo informações recentes, aí já supera os o número de alunos de aula presencial. Isso mesmo, né? é verdade. E há quem defenda que a criança não deva ir para a escola, que a alfabetização possa ser dada pelos pais em casa. As famílias que tenham condições, os pais ensinariam a criança a ler e escrever, ensinariam as outras disciplinas também. A legislação proíbe isso, a legislação brasileira. Há países em que isso é permitido. Qual a sua opinião a respeito disso, professora? Então, eu particularmente, como mãe, como educadora, não concordo. Eu acho que a escola precisa existir. A escola, como eu disse logo no início, ela não é um local só para transmissão de conhecimento. Ela tem interação, ela tem integração, ela tem um espaço onde você, dentro de uma escola, você tem famílias diferentes, crianças diferentes, situações diferentes. Então, a criança precisa viver toda essa diferença. Nós falamos tanto nisso, né? Que a criança precisa aprender a conviver com as diferenças. E aí, se ela vai ficar dentro de casa para ser alfabetizada pelos pais, não que eu ache que muitos pais não tenham essa capacidade acadêmica, mas e a interação? E a socialização? Como é que um aluno que hoje tem 3 aninhos vai aprender a lidar com essa questão do transporte, que a gente está falando, né? Do respeito aos direitos das pessoas, da cidadania, da criticidade. Então, como a gente vai ensinar isso se não for vivendo isso, mostrando que isso existe, né? Se a escola não existisse, ficaríamos muito só na teoria. E a prática é muito importante. Então, eu acredito que a escola seja um espaço fundamental para todos os seres humanos, para todas as pessoas. Intervalo? 5 minutos. Tá aí. Professor Edson. Hélio. Hélio Sena, desculpe. O que eu queria saber a respeito dessa questão da educação à distância, a Torricelli não opera com educação à distância ainda, né? Não. Dentro dessa sistemática que vocês implantaram, dessa integração entre os cursos, eu vejo com uma grande dificuldade de isso implantar. Mas eu me pergunto com relação à qualidade do aprendizado, até que ponto que todo aluno está preparado para fazer um curso superior à distância? Eu tirando por mim, para ver, eu não me vejo nessa condição. Eu não tenho a disciplina necessária para fazer um curso, né, de 4 anos, 3 anos que seja, em casa, tendo que eu tomar a iniciativa de escolher um determinado horário para estudar, etc. e tal. Todo aluno tem essa capacidade? Olha, Valdir, assim, muita gente acha erroneamente que fazer um curso à distância, né, é mais fácil que fazer o presencial. Não é. E o aluno tem que ter disciplina, tem que ter os horários, tem cumprimento de regras, de prazos também, né? E assim, e dependendo do software que está por trás,
vai ter interatividade maior ou menor. Mas, de qualquer forma, nem todo, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal, nem todo curso, nem toda disciplina está habilitada a se transformar numa disciplina em AD. Aqueles cursos ou aquelas disciplinas mais conceituais até podem ser levadas. Vou dar um exemplo da minha. Teoria Geral da Administração. Falar de Taylor, Fayol, Weber, ok. E quando se tratar de uma matéria mais matemática, mais pesada, que exige um acompanhamento mais próximo do docente? Então, assim, são várias questões. Eu, particularmente, não sou adepto, eu teria dificuldades e acho que muita gente teria. Mas coloco uma interrogação do tipo assim, não, é possível, desde que não sejam todos os cursos, né, e desde que o aluno entenda que não é sopa, não é mamão com açúcar. Há realmente uma disciplina a ser zelada. É muito comum quando a gente coloca alguma coisa na plataforma. Nós temos o Classroom, por exemplo. Eliane, eu vou dar um exemplo simples. O professor é de carne e osso, o nosso, ok, físico. Mas ele posta algo lá no Classroom do Google. O aluno não vê, não vai, não faz. E olha que é um mero videozinho de 7 minutos que ele precisava ver para chegar na aula mais inteirado. E muitas vezes a gente pergunta, vocês fizeram? Ah, não fiz, tal. Eu podia fazer em casa com o próprio celular. E já não faz. Então imagina o curso todo, um curso de 4 anos. Você tem razão também, eu concordo contigo. Tá bem. Queria passar uma informação para o pessoal da educação de Guarulhos, as escolas privadas principalmente. Nós, a Carleto Editorial, estamos desenvolvendo em parceria com o professor Elton Soares de Oliveira, um historiador. Nós estamos desenvolvendo livros paradidáticos para cumprir uma exigência da Base Nacional, nova Base Nacional Curricular, e de uma lei municipal que determina o ensino de História e Geografia locais. Né? Então tem uma lei sancionada pelo prefeito Guti, que determina que pelo menos 20 horas aula durante cada ano o aluno vá estudar História e Geografia de Guarulhos, que não tem nos livros em geral. Não, exatamente. Então nós estamos cumprindo essa lacuna e agora para 2020 vamos ter à disposição, são 6 livros de acordo com a faixa etária de cada aluno, são contos fantásticos para algumas idades, com bastante ilustração, para que a criança aprenda pelo desenho, né? Algumas coisas relativas tanto à história quanto à geografia de Guarulhos. Né? É um projeto que está nos encantando, porque entendemos que vai ser muito útil para a população de uma forma geral. Tá? Alemão, uma coisa que está causando muita polêmica em Guarulhos é o número de semáforos instalados nas grandes avenidas, principalmente. Às vezes nem em grandes avenidas, em ruas relativamente locais, tem avenidas que estão parecendo árvores de Natal, tantos semáforos. Né? Otávio Braga de Mesquita, uma delas, as pessoas estão apontando que o trânsito está ficando mais demorado, as pessoas estão demorando mais para chegar em casa ou de casa para o trabalho, porque tem semáforos demais. A Copertrans Guaru não trafega por essas grandes avenidas, né? Como sistema alimentador. Mas você, como munícipe, deve ter sua opinião a respeito disso. O que você acha? Valdir, minha opinião é que o pedestre ele sempre tem prioridade. Tá? Então, o semáforo é para a segurança do pedestre. Tá? O usuário de carro, ele está dentro do carro, tudo bem, tranquilo, pega trânsito, mas a prioridade é, como eu falei, pedestre, ciclista, depois a moto, depois o carro e depois o ônibus. Essa hierarquia das prioridades. Então eu acho que o poder público está certo, foi colocado lá, não foi à toa, teve estudo, tem uma quantidade de acidentes aí que teve, por isso que esse monte de semáforos. Então tem uma justificativa. Tem justificativa, é por conta dos acidentes. O papo está muito gostoso, mas nosso tempo está se esgotando. E eu quero agradecer aqui, em nome da TV Guarulhos, a direção, em meu nome também, a presença da professora Eliane, do professor Hélio Sena, Eliane Avando, do professor Hélio Sena, e do Alemão do Transporte, por ter nos brindado com as suas opiniões, com as suas informações. Né? Nós é que agradecemos. O debate Guarulhos termina aqui com a nossa gratidão pela sua audiência. Uma boa noite a todos. Boa noite.
E Boa noite. uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana também. Obrigado.